Passaria neste momento a palavra ao nosso general e meu caro amigo Agostinho Costa. Boa tarde a todas e a todos. Permitam-me que comece por cumprimentar, saudar o Sr. Ministro, o Sr. Ministro José Núncio Monteiro, dizer-lhe verdadeiramente um gosto, o Sr. Ministro Raul Jungmann, o Sr. General Stumpf e o meu camarada e amigo General José Nunes da Fonseca, ilustre General Senkfa do nosso país. Permitam-me apenas um curto introito, tendo em conta que o tempo é um fator decisivo. O que é que um cidadão como eu pode contribuir numa escola de Direito para o tema em análise, havendo personalidades que são institucionais e que conhecem e que podem apresentar uma visão institucional bem melhor do que alguém que está numa perspectiva de ver as coisas à distância. Fundamentalmente, no quadro do ambiente securitário, procurar perceber onde é que o contexto das Forças Armadas e o contexto do direito se entrecruzam e em que medida os desafios que se colocam às ciências jurídicas e às ciências militares estão entrusadas perante os desafios que hoje enfrentamos. Permitam-me que siga um pequeno guião por uma questão de gestão de tempo e por uma questão, digamos, de racionalidade e de aplicação, digamos, e de poder passar as mensagens. Permitam-me também, no quadro dos agradecimentos, naturalmente agradecer a honra que é poder participar neste distinto painel e nestas jornadas de Direito e expressar, em particular, os meus agradecimentos ao Sr. Professor Dr. Carlos Blanco de Moraes, que, digamos, agradecendo o meu ilustre professor, este privilégio. Poder analisar o papel das Forças Armadas no Estado de Direito Democrático, tendo na mesma mesa interlocutores distintos desse grande país que é o Brasil, permite-nos não só uma perspectiva alargada, mas também uma dimensão superior ao espaço lusófono, num contexto de desmaterialização dos processos que emerge como um importante driver da mudança e com um inegável impacto nas instituições. Não nos podemos esquecer que o tema deste fórum jurídico é precisamente a governança digital. E o Estado Democrático de Direito, as instituições e a governança digital são não só a questão central digamos, onde procurei, digamos, focalizar esta análise, mas também os elementos de uma perspectiva holística, de uma abordagem sistémica que este complexo tema recomenda. Representam respectivamente o contexto, as estruturas e os processos no quadro dos quais decorre a definição das funções das Forças Armadas como instituição diretamente ligada aos fins últimos do Estado, que são a segurança, o bem-estar social e o desenvolvimento. Onde é que se insere o direito nesta perspectiva? Naturalmente como fator estruturante do conceito e elemento diferenciador entre a civilização e a barbárie. É certamente por isso que ao sujeito do Estado Democrático se acrescenta o classificativo de direito. Pensar o papel das Forças Armadas no contexto securitário em que vivemos, com um conflito global a decorrer presentemente na Europa, mas cujos protagonistas extravasam largamente o espaço do continente europeu, é um exercício oportuno e necessário. O conflito entre a Ucrânia e a Federação Russa é um case study para as ciências militares, nomeadamente pela sua natureza, pela alteração profunda na forma como as operações militares estão presentemente a ser conduzidas e pela prevalência do elemento tecnológico patente na digitalização dos processos, tanto para a percepção situacional como para a conduta das operações. A face mais visível desta mudança está na profusão do emprego dos drones e no recurso aos satélites para a vigilância, para o reconhecimento, para a aquisição dos objetivos, do chamado targeting, para o comando e controle das operações. Esta mudança de paradigma permite, em certa medida, compreender melhor os contornos da questão central deste painel, por consubstanciar também um case study para as ciências jurídicas. É frequente classificar o atual conflito como um conflito híbrido.
Segundo a ótica da doutrina estratégica ocidental, comporta contemporaneamente forças regulares e forças irregulares. Na perspectiva da doutrina estratégica da Federação Russa, um conflito híbrido compreende ações que estão acima do quadro da competição entre os Estados, que é o quadro normal, mas abaixo do nível da confrontação militar aberta. Há aqui duas perspectivas diferentes, tanto no lado, digamos, do mundo ocidental como da Federação Russa. No primeiro exemplo, portanto, na perspectiva ocidental, as empresas militares privadas, de que o Grupo Wagner é um caso paradigmático, e no segundo, no caso, portanto, na perspectiva da Federação Russa, a ação do Ocidente alargado que tem vindo a conduzir no apoio à Ucrânia, que extravasem muitos objetivos declarados e que no início do conflito estiveram focalizados no apoio humanitário e na procura da mediação do conflito, e hoje estamos quase numa intervenção direta. Isto mostra a complexidade deste conflito e que levanta questões de ordem jurídica, questões digamos, que devem levar a refletir os centros de pensamento, as universidades onde que são efetivamente as principais fontes. Em ambas as circunstâncias, parece haver um vazio normativo que importa ter em conta, porque tanto as convenções de Haia como as de Genebra, embora não tenham perdido naturalmente a sua relevância, reportam-se naturalmente a conflitos substancialmente diferentes daqueles a que estamos a assistir hoje e, em certa medida, a participar. A privatização da guerra, que tem nas empresas militares privadas a face mais visível, coloca desafios não apenas aos militares, mas também aos juristas. A começar pelo estatuto que é aplicado a estas forças, quer no teatro de operações, o chamado Status of Forces Agreement, como no quadro da aplicação dos direitos e garantias que os militares das Forças Armadas oferem, portanto, que estes militares em relação, portanto, aos das Forças Armadas. No atual conflito da Ucrânia, ressaltam tanto as declarações dos combatentes da Legião Internacional Ucraniana, regressados aos seus respectivos países, relativamente à ambiguidade das garantias que lhes foram asseguradas enquanto combatiam naquele país, como os sucessivos atropelos que acompanharam a ação do Grupo Wagner e que acompanham, culminando na insubordinação ocorrida no passado sábado, que todos estivemos atentos e que todos acompanhamos pela comunicação social. É sintomático que no dia seguinte aos incidentes, Andrei Kartapolov, presidente da Comissão de Defesa da Duma, portanto o Parlamento Russo, tenha vindo a público referir que a Duma está a preparar legislação para o enquadramento das empresas militares privadas, porque o Grupo Wagner, pese embora seja o de maior visibilidade, não é o único que aquele país tem e não é o único que existe em todo digamos, o global, no aspecto global. Até nem foram os russos que inventaram as empresas militares privadas. Portanto, quais são os desafios? São efetivamente maiores os desafios do que as respostas que se colocam no presente pelas alterações no contexto, onde os fatores de mudança constituem aceleradores e multiplicadores da complexidade dos tempos em que vivemos. Um dos equívocos em que frequentemente incorremos é interpretar os fenómenos numa lógica de causa e efeito, não percebendo que a análise newtoniana já não permite dar resposta a uma realidade onde a complexidade é a principal característica. Se considerarmos que, associada à digitalização dos processos, está intrinsecamente relacionada com o surgimento de novos ambientes operacionais, nomeadamente a militarização do espaço, materializada pela criação de comandos militares respectivos e pelo progressivo relevo do ciberespaço nas operações militares, sendo termos como ciberguerra, ciberdefesa, parte do nosso léxico hoje do dia-a-dia, se tivermos em conta que os atores nestes ambientes operacionais não são exclusivamente militares, então compreendemos que a guerra deixou de ser um exclusivo das Forças Armadas. Se tomarmos ainda em consideração a tendência para a militarização de meios que há pouco tempo não considerávamos passíveis de ser utilizados como formas de coação, desde o comunicacional, que presentemente apresenta um papel central na desinformação, contra-informação e guerra psicológica. Aliás, não percebemos se o que aconteceu este fim de semana não é uma enorme campanha psicológica, ainda não percebemos, não podemos aqui, mas não divago naturalmente, até ao inesgotável campo das sanções económicas, passando pela aproximação das estruturas
policiais às das forças militares. Hoje vemos que as polícias estão praticamente militarizadas, fardam de verde, fardam de camuflado, em consequência, portanto, da ameaça terrorista do ambiente de segurança que vivemos antes, no pós-11 de setembro, durante 20 anos de ameaça terrorista e de combate global ao terrorismo. Entendemos, portanto, que as Forças Armadas, embora continuem a ser o ator essencial na aplicação da estratégia de segurança e defesa do Estado, já não são o único. Algumas vezes nem são o predominante. E eu sou um militar a dizer isto. Como atestam, aliás, as formas mais ou menos insidiosas conducentes a mudanças de regime em resultado das designadas revoluções coloridas que consubstanciam as chamadas guerras de sexta geração, que nem têm participação de militares praticamente. Estes exemplos conferem-nos uma percepção mais clara dos desafios que se colocam às Forças Armadas na definição dos limites da sua atuação. Não esquecendo a discussão recorrente no nosso país, em Portugal, a realidade é distinta naturalmente no Brasil, que é um Estado federativo, um imenso país, naturalmente, mas em Portugal, na nossa dimensão, na nossa realidade e no nosso passado histórico e no nosso enquadramento jurídico, a discussão recorrente no nosso país sobre o emprego das Forças Armadas na ordem interna. Dão-nos também uma ideia dos desafios que se colocam às ciências jurídicas para encontrar os normativos que deem simultaneamente resposta aos desafios do presente, permitindo a adequação das funções dos diferentes atores, portanto, das diferentes instituições, a começar pelas próprias Forças Armadas, assegurando o ajustamento das estruturas e a legitimidade dos processos. Trata-se não só de um exercício virtuoso e necessário, mas, sobretudo, essencial para garantir a adequação e a eficácia das estruturas e impedir a sua obsolescência. Permitam-me, para concluir, esta breve reflexão destinada fundamentalmente a efetuar um diagnóstico da situação, porque questões complexas não têm soluções simples e é na universidade que reside o pensamento estruturado e se devem encontrar as respostas para os desafios que presentemente o Brasil e Portugal enfrentam neste ambiente internacional em processo de transição acelerada para uma nova ordem internacional multipolar e policêntrica. Permitam-me que saliente 6 pontos para terminar. A guerra continua a ser a última ratio regum, frase que Luís XIV mandou gravar nas peças de artilharia, ou a continuação da política por outros meios, nas palavras de Clausewitz. Processa-se, contudo, em ambientes operacionais diversos, onde a pluralidade de atores não é portanto, exclusivamente e não exclusivo dos militares. O desenvolvimento tecnológico, em particular a digitalização dos processos, aceleram esta tendência e complexificam a atuação das Forças Armadas no âmbito da sua missão primária, que continua a ser fazer a guerra, destruir o inimigo ou a sua vontade de combater. Às vezes esquecemos que as Forças Armadas servem para isto. Qualquer déficit normativo acaba por penalizar a eficácia das Forças Armadas, dificultando a adequação das respectivas estruturas, colocando-as perante questões essenciais e inultrapassáveis, como, por exemplo, no que concerne ao desenvolvimento das designadas armas autónomas. Se não houver um enquadramento jurídico claro nesta matéria, é efetivamente uma situação terrível. A assessoria jurídica nas operações militares é mais do que nunca um requisito essencial para o funcionamento dos Estados-Maiores, não só nas questões relacionadas com o direito internacional humanitário, mas também como instrumento essencial para uma atuação mais vasta das Forças Armadas no quadro da lei e do direito. As Forças Armadas são uma instituição do Estado Democrático de Direito, subordinando-se ao poder político, como expressão da vontade do povo, onde reside a soberania. O juramento que cada militar faz individualmente é guardar e fazer guardar a Constituição e as leis da República. Está pronto a lutar pela sua liberdade e independência. As palavras fortes são Constituição, lei, liberdade e independência. Cabe ao Governo a definição da política externa e de segurança do Estado, garantir a articulação das diferentes instituições num todo coerente, capaz de responder aos desafios que no presente se colocam aos nossos países, no sentido de assegurar os fins últimos do Estado, que já anteriormente aqui referimos, nomeadamente a segurança, o bem-estar social e o desenvolvimento. Muito obrigado. Muito bem.